No próximo 19 de abril, se comemora o Dia do Indígena. E por terem habitado aqui no município de Tamandaré, e realmente foram os primeiros donos desse município, então temos que expor parte da sua vida, né, para poder as pessoas entenderem melhor e divulgarem, porque foram os primeiros habitantes do nosso município. O termo índio foi substituído por indígena, porque significa originário e valoriza mais a diversidade cultural do povo indígena. Em 1535, Duarte Coelho, o primeiro donatário de Pernambuco, chegou e aqui encontrou na sua capitania 400 quilômetros de litoral. E nesse litoral, que era entre a ilha de Itamaracá e a foz do Rio São Francisco, que fica na divisa de Alagoas com Sergipe, ele encontrou cerca de 75 mil indígenas caetés. Então, essas pessoas viviam nessa terra porque eles eram separados, cada um tinha seu próprio território. Mas aqui em Tamandaré, eles também viveram e preservaram a natureza e viviam da pesca e da caça. Mas acontece que no dia 16 de junho de 1556, a nau Nossa Senhora da Ajuda, ela bateu nos recifes lá em Cururipe, no estado de Alagoas, e afundou com mais de 100 pessoas. Inclusive, entre as pessoas estava o primeiro bispo do Brasil, Pero Fernandes Sardinha. E essas pessoas morreram, mas acontece que, para a versão oficial, os indígenas eram canibais e todos eles chegaram vivos no continente e foram os culpados porque eram canibais e mataram todos. Mas isso daí não procede, né? Embora esteja nos livros de história, mas a gente tem que ter o senso crítico de entender que eles só tinham frágeis jangadas, não podia ir, esse bloco de recifes ficava mais de 5 quilômetros de mar adentro, foi à noite, então não tinha como salvar essas pessoas. E como passou muito tempo para vir as autoridades para tomar as providências, essas pessoas já estavam totalmente em estado de putrefação nas praias. Então disseram que foram os caetés, mas não tem lógica essa versão, porque ficaram aqui mais de meio século convivendo com os portugueses e não se houve nenhum caso na história sobre canibalismo dos caetés. Essa versão, né, errônea que os caetés eles tinham matado todas essas pessoas. Então, dessa forma, sobre a ótica do vencedor, né, a tradução que o governo deu, dessa forma, mandaram essa mensagem para a rainha de Portugal, Catarina de Áustria, e ela exatamente mandou toda uma documentação para o Brasil, promulgando uma lei condenando os caetés ao extremo massacre. Então, era para realmente exterminar os caetés. E com isso, quando foi em 1561, Pernambuco, que já tinha falecido o primeiro donatário, o filho dele mais velho assumiu a capitania de Pernambuco, Duarte Coelho de Albuquerque, e juntou uma tropa enorme, formou essa tropa, e também com a colaboração do irmão dele, Jorge de Albuquerque, e mataram praticamente todos os caetés. Então, poucos se salvaram, né? E esses que se salvaram, eles, como eram grandes conhecedores da Mata Atlântica, da capitania de Pernambuco, eles foram para as matas. Mas, na realidade, o interesse maior foi exatamente tirar, né, os caetés que tanto defendia a Mata Atlântica para poder destruir a Mata Atlântica e ser substituída pelos grandes engenhos da capitania de Pernambuco. Com a ausência dos caetés, então as autoridades viram que os engenhos precisavam da mão de obra indígena e também as grandes batalhas que existiram em Pernambuco e também em Tamandaré. Então precisava dos indígenas. Aí o que fizeram? Trouxeram os indígenas da Paraíba, os Tabajara, trouxeram da Paraíba, do sul da Paraíba, e os potiguaras, eles vieram do norte da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Então, que fique bem claro que às vezes as pessoas não entendem como
como é que exterminaram os caetés e se nas batalhas que ocorreram em Tamandaré ocorreram com a presença dos indígenas, mas foi exatamente isso, porque as autoridades trouxeram os Tabajaras da Paraíba e os potiguaras do Rio Grande do Norte. Então, não eram mais os nativos que viviam aqui há séculos, e sim outros povos indígenas que habitaram Pernambuco e também Tamandaré, né, porque marcaram presença também no nosso município. Então, com isso, né, os indígenas ficaram por aqui, mas sem aquela liberdade que os povos caetés possuíam, porque em Barreiros construíram uma grande aldeia, aliás, duas aldeias. A primeira se chamava Iguana e a segunda aldeia se chamava Una. E com isso eles ficavam ali sendo controlados pelos jesuítas, pelas autoridades, e não tinha aquela liberdade dos indígenas, né, os originais que foram os caetés. Em 1870, o governo brasileiro desativou os aldeamentos, e inclusive de Barreiros. Então, com isso, os indígenas eles ficaram sem apoio nenhum, foram considerados mestiços e, aos poucos, eles desapareceram sem deixar nenhum resquício aqui no nosso município. Mas não podemos esquecer da presença marcante, né, inclusive próximo ao Rio Una, que eles chamaram essa região de Cocá, que é exatamente o enfeite que usaram na cabeça dos indígenas, e depois aportuguesaram, e atualmente são os engenhos Cocal Grande e Cocalzinho do nosso município de Tamandaré. Então foi marcante também nos engenhos, não apenas a presença aqui nas grandes batalhas que ocorreram em Tamandaré, mas também nos engenhos. Festejar o Dia do Indígena em Tamandaré é transmitir a passagem dos caetés, tabajaras e potiguares, e que cada grupo desse contribuiu com a formação do patrimônio cultural deste município, inclusive dando-lhe o belíssimo nome de Tamandaré.